canal do Léo na área, com mais um vídeo para vocês. Hoje eu trago o tema que vocês já estão vendo aí na capa do vídeo: camarotização e gourmetização da sociedade brasileira e quais são os impactos que isso afeta a sociedade. Dei uma pausa nos vídeos de futebol, estou fazendo alguns experimentos no meu canal. Gostaria de ver aí como vai andar esses vídeos, se a galera curte mais esporte, futebol, se a galera curte mais temas envolvendo mais a sociedade. Vou também postar alguns temas relacionados diretamente a conteúdo de geografia, mas é importante mencionar que camarotização tem a ver tudo com geografia, né? A parte ali sobre urbanização, sobre segregação socioespacial. Não só geografia, mas todas as ciências humanas. Então, importante tema aí, até mesmo para quem está aí estudando para uma possível temática da redação do Enem. Importante falar para vocês, quando nós falamos de camarotização, antes de começarmos a falar diretamente do tema, eu gostaria que vocês olhassem essa imagem aqui, ó. Vocês olharam? Talvez um professor de sociologia de vocês, um professor de geografia, de história, de filosofia, mostrou essa imagem para vocês. Essa imagem, né, grande parte dos livros didáticos, dos módulos que nós temos nos sistemas de ensino pelo Brasil afora, mostra essa imagem como algo específico sobre um conceito chamado segregação socioespacial, que acomete grande parte das cidades brasileiras, né? Esse termo tem tudo a ver com a temática do nosso vídeo de hoje. Primeiro, o que é segregação? Segregar tem a ver com você separar, né? Você separar grupos sociais, né? Em classes ou até mesmo em espaços físicos. Ao longo da história, principalmente Brasil afora, quando você vai olhar, por exemplo, na África, por exemplo, você teve o apartheid, que nada mais nada menos é uma segregação institucional, certo? Uma segregação mais em que a lei desse país, ele vai tipificar que existe uma separação racial, étnica, né? No outro ponto também que eu gostaria de destacar é quando você olha de um ponto de vista mais aqui do Brasil, você também tem exemplos dos Estados Unidos, né? Que você teve mais uma institucionalização desse processo segregatório. Aqui no Brasil não. Nós podemos afirmar que o processo de segregação socioespacial, o processo de segregação étnica e racial do Brasil, ele é um processo mais estrutural. Quando nós olhamos, por exemplo, obras como Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, né? Como, por exemplo, Casa Grande Senzala e Raízes do Brasil, ambas vai mostrar um processo segregacional, mas um processo até de certo modo pacífico, né? A ideia do homem branco e tudo mais. Quando nós olhamos no ponto de vista histórico, nós tivemos um processo escravocrata muito pesado, muito forte no Brasil, em que, de certo modo, houve um processo separatório entre grupos e elites no nosso país. Durante o século XIX, você vai ter, por exemplo, a Lei de Terras, que vai forçar a compra de terras, entre aspas, já caiu no Enem esse tema. E esse processo vai fazendo com que populações que não tenham acesso à terra vai sendo marginalizadas, e principalmente em grandes centros. E a partir daí surgem os cortiços nos grandes centros urbanos do século XIX e, posteriormente, o surgimento de favelas no Brasil. Certo? Só que até durante grande parte do século XX, esses núcleos estavam basicamente segregados ali em seus, como posso falar, em seus nichos, em seus espaços seus espaços mais específicos. Por exemplo, as classes mais marginalizadas da sociedade estavam, por exemplo, nos morros, nas favelas, né? Tanto que você vai ter vídeos, você pode pesquisar no YouTube, vídeos dos anos 90, as pessoas querendo criar um pedágio em praias do Rio de Janeiro, praias mais nobres do Rio de Janeiro, porque eles afirmavam que pessoas da periferia estavam indo para as praias e estavam tendo um processo ali que é nada mais nada menos você trazer a periferia para locais que antigamente não eram típicos, né? O melhor exemplo disso
é um período lá do início dos anos 2000, final dos anos 2000 e o início dos anos 2010, ali entre 2009, 2012, 2013, esse período, que você teve um fenômeno chamado rolê, o rolezinho, em que jovens da periferia dos grandes centros urbanos, principalmente as grandes cidades brasileiras, partiram e começaram a frequentar shopping centers, né? E você vai ver, por exemplo, várias notícias em que a elite, né, a classe média brasileira, ela vai questionar se esses espaços deveriam ser locais exclusivos desse pessoal da classe mais baixa. Tanto que eu gostaria até de destacar aqui Gessé de Souza, né, um grande autor aqui da literatura brasileira, literatura mais atual, né, um grande sociólogo, publicou vários livros, entre elas a Ralé, né, entre outros livros, Classe Média Brasileira. E nesse processo aí de Gessé de Souza, ele vai dividir o Brasil, as classes, as castas brasileiras em 3 grupos específicos. Quais são os grupos? Ele vai falar que existe uma classe, uma burguesia, né, que são os donos do capital, né? Então é a alta classe brasileira. Você tem uma classe média, né? Uma classe média mais que, como na sua obra ele vai falar, que é uma classe média que se acha burguesia, mas não é de fato, né? Essa classe média, durante a pandemia, eu até brinco nas minhas aulas que essa classe média foi provado que essa classe média ela está mais próxima dos pobres e miseráveis do que mesmo da burguesia brasileira, mas ela acha essa ascensão da classe média que alguns autores, alguns cientistas políticos afirmam que não existe essa classe média, né? Existe uma divisão entre ricos e pobres unicamente, tá certo? E por fim a ralé, a ralé brasileira, que vai ser os novos escravos do Brasil, certo? Então Gessé de Souza ele vai abordar dessa maneira. E partindo daí você tem um apartheid brasileiro, que é um apartheid não somente por raças. É importante nós mencionarmos que grande parte da classe mais a ralé brasileira, como Gessé de Souza fala, majoritariamente de negros, né? Negros e pardos no Brasil, mas existe uma castação, uma casta, perdão, entre uma casta social, né? Não tão racial. Porém, você vai ter, num processo de rolezinho, a estigmatização, né? O enraizamento desse processo de camarotização começando a surgir. Então, quando eles começam a ver, principalmente durante o governo Lula, essa ascensão social das classes mais baixas na obtenção ali, por exemplo, nos aeroportos, muita elite começou a questionar porque muita gente tá andando de avião. Você vai ter até o discurso de Paulo Guedes falando, por exemplo, que hoje a empregada doméstica pode ir para Disney, né? Então você tem várias críticas da classe média, e isso é um estopim para as manifestações de 2013. Muita gente questiona e fala para mim: professor, a manifestação foi por conta dos 20 centavos e tudo mais, foi por conta da corrupção. Não, foi claramente, hoje em dia já está cada vez mais claro que as manifestações de 2013, que até mesmo o próprio processo de impeachment de Dilma Rousseff, foi um processo em que percebeu-se aqui no Brasil uma ascensão da periferia, né? Uma melhoria da qualidade de vida das classes mais baixas, dos pobres, e a classe rica, né? Os mais ricos não gostaram. Começaram a perceber que estavam perdendo espaço nesses grandes locais. E a partir daí surge o termo camarotização. Camarotização, eu vou pegar um conceito aqui que eu achei na internet, né? É a separação de classes em lugares onde anteriormente, como eu disse para vocês, era frequentado pela elite, a alta renda, né? Ou seja, pessoas que deveriam compartilhar o mesmo privilégio. Então, se você vai fazer redação do Enem, preste atenção numa coisa para vocês. Artigo 5 da Constituição. Todo mundo tem direitos iguais na sociedade brasileira, nas leis brasileiras. Então, em locais públicos, todo mundo tem o mesmo direito. Só que aí vem um questionamento. Eu moro em Campina Grande, e aqui, a partir do momento aqui, eu vou direcionar a um grande evento que está acontecendo aqui em Campina Grande, que é o São João, o maior São João do mundo. E se você perceber, e foi um dos motivos para eu fazer o vídeo do meu canal, o maior São João do mundo, de certo modo, é um processo de camarotização, né? Por quê? Porque você vai começar a perceber termos que antigamente aqui em Campina Grande praticamente não existia. Como, por exemplo,
camarote, pulseira VIP. Existia o camarote, certo? Mas era algo que a classe média, né, os mais pobres, não ascendiam socialmente, não tinham necessidade de estarem nesse local. Agora, cada vez mais, nós olhamos as redes sociais, você vai perceber que é cada vez mais comum pessoas da baixa renda, da classe mais abastada da sociedade, ascendendo socialmente e vendo uma necessidade de estar nesses locais, nesses camarotes, né? Camarotes privados, grandes empresas comprando esses locais que deveria ser público, a partir daí do momento que você vai comprar, lotear. Isso é tipicamente características do capitalismo, certo? Que você vai monopolizar um evento cultural. Então, basicamente, o São João de Campina Grande, como grandes eventos, isso foi iniciado durante o evento da Copa do Mundo, depois nas Olimpíadas, por exemplo, estádios de futebol também você vai ter o processo de camarotização, ingressos que deveriam ser populares, grande parte de quem frequenta esses locais era a classe mais baixa da sociedade, né? A população de baixa renda, e hoje em dia ingressos a 200, 300 reais, né? Então você tem até mesmo a construção dos estádios da Copa, a eliminação da Geral do Maracanã, a eliminação de arquibancadas nos estádios de São Paulo, do Rio, dos grandes centros brasileiros, faz com que populações de baixa renda não consigam ter esse acesso, então enfatizando de novo o conceito de camarotização. Outro ponto interessante aqui que eu gostaria de destacar é, por exemplo, durante aqui o evento do São João de Campina Grande, a necessidade de mostrar que você está nesses camarotes. Então, a partir do momento que você começa a perceber pessoas tendo que postar foto, tendo locais para foto, então você começa a perceber uma perda, né? uma falta de identidade que nós começamos a ter, e uma superficialização da sociedade. Até mesmo uma quebra da democracia. Quem fala sobre a camarotização da sociedade aborda basicamente o seguinte: aborda que a sociedade brasileira, ela é uma sociedade que infelizmente, certo? Devido a esse processo de camarotização, criou-se bolhas sociais, né? Então, a partir do momento que você não tem uma integração entre povos, por exemplo, num estádio de futebol que você conseguia anexar gente de várias classes sociais, com o processo de camarotização você tem essa perda, e isso afeta a democracia. Tanto que, desde 2013, a democracia brasileira corre risco, tá certo? E esse risco, um dos motivos, existem vários outros motivos, mas um dos principais motivos é o processo de camarotização, porque você perde a noção do que está à sua volta. Então, por exemplo, se eu só frequento camarote, se eu só vou para camarote, né? Quando eu falei dos aeroportos, um dado importante: o Brasil é o segundo país do mundo que tem a maior frota de jatinhos e helicópteros particulares. Né? Por que será isso? Porque percebeu-se, né, a elite brasileira, que em aeroportos hoje em dia tem pobres, tem classe baixa, tem baixa renda, e a partir daí eles não querem se misturar. Então, a partir daí cria-se novas maneiras de segregar. Então, o processo de camarotização, por exemplo, outro fato importante é você perceber nesses grandes eventos locais que dentro do camarote existe outro camarote, ou seja, um camarote do camarote. E a partir daí você tem um processo de segregatório cada vez mais. Importante mencionar que o processo de camarotização e a gourmetização da sociedade acontece também em pontos turísticos, como Trancoso, na Bahia, em que em menos de 20 anos você tem um processo totalmente ali de até mesmo um processo de aculturação, né? Locais que eram mais tradicionais, mais típicos, tendo que pessoas conviverem com um processo mais de elitização da sociedade. Trancoso aqui no Nordeste, na Bahia, Pipa lá no Rio Grande do Norte, né? Alguns locais aí, pontos turísticos interessantes. Para finalizar o vídeo, para não ficar o vídeo longo, então a exposição, né, e um processo de padronização desses camarotes torna-se uma sociedade mais emburrecida, segundo alguns antropólogos, beleza? Então, gente, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tipo de assunto,
Deixe nos comentários, compartilhe a ideia, divulgue aí nas redes sociais de vocês. Se quiser me seguir no meu Instagram, Leonardo Barro 08, siga lá no Instagram para deixar sugestão. Até o próximo vídeo, galera, e valeu. Tchau!